Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman, sou da Rede Estadual de Ensino, mais uma vez aqui na TV Educação, no programa Hashtag Fica em Casa Aprendendo, mais uma aula de matemática agora para os alunos da terceira série do ensino médio, galera. A gente está estudando geometria analítica. Nós vamos aqui para o terceiro capítulo de geometria analítica, né? Só recapitulando, né? Fizemos o estudo do ponto, foi um capítulo, e várias aulas sobre o estudo do ponto já lá no canal da plataforma Gonçalves Dias. Fizemos também o estudo da reta, certo? Também tem muito conteúdo já disponível para você. E agora a gente vai fazer o estudo da circunferência, tá? Lembrando que a gente está estudando geometria analítica, né? Aquela junção, né, da álgebra com a geometria, certo? Então, hoje a gente vai começar o nosso terceiro capítulo desse assunto, que a gente vai fazer o estudo da circunferência, tá? A gente vai ver também que é possível você estudar a circunferência de maneira analítica, né, galera? A gente vai ver que uma circunferência ela pode ser representada por uma equação, tá? Então a gente vai montar aqui a equação da circunferência, porque essa é a ideia da geometria analítica, juntar um elemento que é lá da geometria com um elemento da álgebra, quer dizer, circunferência com um elemento da geometria com equação, que é um elemento da álgebra, ok? Então vem comigo, pega o papel, faça as anotações para a gente detonar nesse assunto, ok? Bom, galera, só lembrando aqui o conceito de circunferência, né? Já que hoje a gente vai estudar a equação reduzida da circunferência. Como é que forma a circunferência? Diferenciar círculo de circunferência, né, turma? Quando eu falo de circunferência, eu estou falando dessa linha aqui, ó. Como é que é formada essa linha? Como é que é formada essa circunferência? Aqui na definição. Conjunto de pontos de um plano equidistantes de um ponto fixo, tá? De um ponto fixo denominado de centro da circunferência. Veja bem, pessoal, veja como é que forma aqui a circunferência. Perceba que eu tenho vários pontos aqui, ó, A, B, C. Então, vamos perceber que esse ponto A, ele está a uma mesma distância desse centro C. Esse ponto D também está a uma mesma distância desse ponto C. A mesma coisa em relação ao ponto B. Então vamos supor que todos esses pontos aí, todos eles estão a uma mesma distância R, tá? A uma mesma distância R desse ponto fixo. Então se eu juntar todos esses pontos que são equidistantes, que estão a uma mesma distância desse ponto fixo aqui, essa união desses pontos vão formar uma circunferência. Então essa linha é formada por todos os pontos que estão a uma mesma distância de um ponto fixo chamado de centro da circunferência, tá? E essa distância recebe o nome de raio, tá? Você conhece isso lá do estudo da circunferência, na geometria plana. Ok, galera? Então é assim que se forma essa circunferência. Ah, professor, e o círculo? O círculo é a região interna. É a circunferência e a região interna. Aqui o que vai nos interessar é apenas a circunferência. Beleza? Bom, para montar uma equação da circunferência, né, eu vou inserir a circunferência no plano cartesiano. Tá? Você tem aqui, ó, o plano cartesiano, aqui um eixo Y, um eixo X, certo? E aqui eu destaquei dois pontos. O centro da circunferência, vou dizer que esse centro tem de coordenada AB, qualquer, e aqui eu tenho um ponto P, que é um ponto que pertence à circunferência, de coordenada XY. Tá? Então você vai ter aqui, ó, o ponto C de coordenada AB, A no eixo X e B no eixo Y, e eu tenho aqui esse ponto P, que é um ponto que pertence à circunferência. No eixo X é um ponto genérico, então eu chamei de X e Y. São as coordenadas desse ponto. Galera, se a gente for lembrar lá do estudo do ponto, né, tem como eu calcular a distância do ponto C para o ponto P. Ó. Essa distância do ponto C para o ponto P, ele é chamado de raio. Não é isso? Então, eu posso dizer que o raio, que é a distância do ponto C para o ponto P, vai ser igual ao raio.
ao raio da circunferência. Veja só, pessoal, lembrem lá do estudo do ponto, onde a gente aprendeu a calcular a distância entre dois pontos. Tá? Se você não lembra dessa aula, vai lá na plataforma que tem aula de distância entre dois pontos, para você lembrar da fórmula que calcula a distância entre dois pontos. Então, veja só, se a distância do ponto C para o ponto P vai ser igual distância do ponto P para o ponto C. Vai ser o x do ponto P menos o x do ponto C, que é A, mais o y do ponto P menos o y do ponto C, que é A, ao quadrado, raiz quadrada disso aqui. Isso aqui vai ser igual ao raio, ao quadrado. Tá? X do ponto P menos o x do ponto A, o y do ponto P menos o y do ponto A ao quadrado. Essa é a fórmula que calcula a distância entre dois pontos. Se você quer que esse radical desapareça, né, você pode pegar esse lado aqui e elevar ao quadrado. Mas se você eleva um lado ao quadrado, você tem que elevar o outro também. Então, se eu faço isso, esse expoente cancela com o índice e o radical desaparece. Aí você vai ter x menos a ao quadrado mais x menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Galera, essa equação aqui, ó, essa expressão aqui, nós chamamos de equação reduzida da circunferência. Equação reduzida da circunferência. Certo? Equação reduzida da circunferência. Então, para que você possa encontrar a equação da circunferência, o que precisa? Você precisa das coordenadas do centro, tá? Esse A e esse B são as coordenadas do centro, né? O centro de coordenada AB. E você precisa de que mais? Do raio. Esse R aqui significa raio da circunferência. Se você tiver o centro e você tiver o raio, tem como você encontrar a equação da circunferência. Tá? Uma observação. Observação. Se o centro for na origem, tá? Ou seja, se o centro da circunferência ele aparece bem aqui, ó, a origem, a gente sabe que essa origem é o ponto de coordenada 0 e 0, né? Tá? Então, se você tiver uma circunferência com o centro na origem, quer dizer que o A é 0 e o B é 0. Se isso acontecer, a equação fica assim: x ao quadrado mais y ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Por que fica assim mesmo, professor? Porque você vai substituir o A por 0 e o B por 0. Tá? Se você substituir o A por 0 e o B por 0, vai ficar apenas x ao quadrado e y ao quadrado. Então, a equação fica dessa forma, mas prestem bem atenção, se o centro for na origem. Tá? É um caso particular de equação da circunferência. Beleza, turma? Então, vamos lá. Vamos ver como que eu consigo, né, encontrar a equação de uma circunferência tendo essas informações. Aqui ele disse o seguinte, pessoal. Acha a equação da circunferência com centro no ponto C de coordenada 2 e 3 e que passa pelo ponto P de coordenada menos 1 e 2. Tá? Então, entendam bem a situação. Esse aqui é o centro da circunferência. Eu preciso dele para encontrar a equação da circunferência? Preciso. Mas eu preciso também de quê? Do raio. Tá? Para poder montar a equação da circunferência, eu vou precisar das coordenadas do centro e vou precisar do raio. Ora, pessoal, como é que eu posso calcular esse raio? Ora, gente, veja só, eu posso calcular o raio usando a distância do ponto C para o ponto P. É isso? A distância do centro até o ponto P é o raio. Ó. Então, você pode calcular esse raio
usando a fórmula da distância de dois pontos. Ok? Então, o raio vai ser igual à distância do ponto C para o ponto P. Tá? Então, vamos ver como é que se calcula isso aqui. Então, a distância do ponto C para o ponto P vai ser igual a raiz quadrada, né? X do ponto C menos o x do ponto P ao quadrado, né? Então, vai ficar 2 mais 1 ao quadrado. Ah, professor, por que ficou negativo? Porque o menos da fórmula com o menos do número dá mais. Tá? Mais o y do ponto C, que é 3, menos o y do ponto P, que é 2, elevado ao quadrado. Certo? Então, eu estou calculando a distância do centro da circunferência a esse ponto que pertence à circunferência. Então, a distância do ponto C para o ponto P vai ser igual a 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Certinho? Beleza, então isso aqui vai ser igual a raiz quadrada de 9 mais 1. Ou seja, essa distância vai ser igual a raiz quadrada de 10. Então, pessoal, eu descobri a distância do ponto C para o ponto P, então eu descobri o raio. Tá? Então, eu posso agora encontrar a equação dessa circunferência. Tem como eu fazer isso. Ó. Então, você tem o centro, né, de coordenada 2 e 3, e você tem o raio, que vale raiz quadrada de 10. Certo? Então, você pode agora usar essa fórmula aqui. Ó. X menos A ao quadrado, y menos b ao quadrado, mais o raio ao quadrado. Lembrando que esse A e esse B são as coordenadas do centro. Tá? Então, veja só. Você vai ter x menos 2 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual ao raio, que é raiz de 10. Isso aqui também é elevado ao quadrado. Tá? Então, você vai ficar com x menos 2 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado. Raiz de 10 ao quadrado, esse expoente aqui cancela o índice. Aí fica apenas o quê? 10. Então, encontrei a equação reduzida da circunferência. Minha circunferência tem essa equação aí. Essa equação representa a minha circunferência. Todos os pontos que pertencem à circunferência estão presentes nessa equação. Tá? Beleza? Bom, segundo exemplo aqui. O exemplo 2. Ache a equação da circunferência cujas extremidades de um diâmetro são os pontos A, 0 e menos 8 e B, 0 e 8. Vamos entender o que ele quis dizer aqui, galera. Olha só. Então, veja bem. Eu tenho aqui uma circunferência. Tá? Eu tenho aqui uma circunferência. E ele falou que esses pontos são os extremos de um diâmetro. O que é o diâmetro, galera? O diâmetro é aquela corda que passa pelo centro, né? Então, isso aqui é um diâmetro da circunferência. Tá? Então, você tem aqui o centro, né? Você tem o centro da circunferência. E aqui você tem os extremos. O ponto A de coordenada 6 e 0. E o ponto B de coordenada 6 e 0. E um ponto A de coordenada 0 e menos 8. Certo? E aí ele quer saber quanto equivale, turma, a equação dessa circunferência aí. Certo? Então, vem para cá, pessoal. Olha só. Aí eu tenho a fórmula que calcula a equação reduzida dessa circunferência. O que eu preciso mesmo? Eu preciso das coordenadas do centro e preciso também do raio. Veja que não tem nada disso, né? Nem uma coisa nem outra. Tá? Então, como é que eu faço, então? Então, vamos lá. Deixa eu apagar essa parte aqui para a gente ter mais espaço para responder a questão. Eu preciso descobrir quais são as coordenadas do centro e qual é o raio. Pessoal, aí a gente tem que usar aquilo que a gente já estudou, né, galera? Esse centro aqui, ele é o que do segmento AB? Ele é ponto médio.
tá? Ele é o ponto médio. Ele fica, você pegar um diâmetro, esse centro ele fica no meio, tá? Então, para você calcular as coordenadas desse centro, você pode usar a fórmula do ponto médio. Ou seja, aquele A ali, ó, a coordenada A vai ser igual ao x do ponto A mais o x do ponto B dividido por 2. E o B vai ser igual ao y do ponto A mais o y do ponto B dividido por 2. Então, eu posso usar a fórmula do ponto médio para encontrar as coordenadas do centro. Tá? Então, vai dar quanto aqui? X do ponto A é 0. O x do ponto B é 6, dividido por 2. Então, isso aqui vai ser igual a 3. O y do ponto A é menos 8. O y do ponto B é 0. Dividido por 2 vai dar menos 4. Pessoal, então o meu centro vai ter coordenada menos 4, 3 e menos 4. É as coordenadas do centro. Só que eu preciso também de quê? Eu preciso saber do raio. Eu posso dizer, gente, que o raio vai ser a distância do ponto A ou para o ponto B ou para o ponto A. Tanto faz. Tá? Eu posso calcular o raio com a fórmula da distância entre o ponto C e o ponto A ou entre o ponto C e o ponto B. Tanto faz. Então, vou calcular aqui a distância do ponto A para o ponto C, para o centro. Então, a distância do ponto A para o ponto C vai ser igual ao x do ponto A, que é 0, menos o x do ponto C, que é 3, mais o y do ponto A, que é menos 8, e o y do ponto B, que é 4. Fica mais 4 ao quadrado. Certo? Então, vamos lá. A distância do ponto A para o ponto C vai ser igual a menos 3 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado. Certo? Então, a distância do ponto A para o ponto C vai ser igual a 9 mais 16. Ou seja, isso aqui vai ser igual a raiz quadrada de 25. A raiz quadrada de 25 é 5, né? A raiz quadrada de 25 é 5. Então, pessoal, a distância do ponto A para o ponto C é o raio. Então, o raio, ele vale 5 unidades. Tá? Raio precisa ter 5 unidades. Então, eu tenho o raio e tenho as coordenadas do centro. O centro tem coordenada 3 e menos 4. Veja, eu vou uma questão um pouco mais trabalhosa, porque ele não me deu os elementos de graça, né? Eu tive que calcular o raio e eu tive que calcular as coordenadas do centro, né? Eu tive que lembrar que o centro é o ponto médio dos extremos de um diâmetro, né? Então, aí deu um pouquinho mais de trabalho. Agora, turma, é só você substituir aqui na fórmula, tá? O x, como é que fica a equação? X menos o x do ponto C, que é 3, mais o y menos o y do ponto C, no caso é esse menos aqui com esse menos fica mais, ao quadrado, tudo isso aqui ao quadrado, igual o raio, que é 5, também ao quadrado. Certo? Só para arrumar isso aqui, eu vou ter x menos 3 ao quadrado, mais y mais 4 ao quadrado, igual a 25. E aí você tem a equação reduzida da sua circunferência, galera. Então, galera, na aula de hoje a gente começou o capítulo envolvendo circunferência, geometria analítica, capítulo de circunferência. Estudamos a equação reduzida, como representar a equação na sua forma reduzida. Espero que tenha entendido. Já sabe, né? Hashtag fica em casa aprendendo.